O poeta, romancista e pesquisador Mário de Andrade acreditava que preservar o patrimônio cultural era uma tarefa de alfabetização. Ele se referia à importância da educação estar relacionada com a cultura, a necessidade de a escola considerar e valorizar as expressões culturais na formação dos estudantes. Um estudo sobre migração levou alunos do ensino médio do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, no Rio de Janeiro, a assistir ao espetáculo de cordel A Nau Catarineta, encenado pela companhia Caixa de Pandora. O êxodo de nordestinos para o Sudeste, em busca de melhores condições de vida, serviu de reflexão para outras leituras da realidade. Já perceberam que o que a gente fala na sala de aula, aquela teoria que tem processo migratório, a questão nordestina, né, em busca de melhores espaços na região Sudeste, o que traz os confrontos que acontecem, a violência da sociedade, então cada um de uma certa forma pode contribuir para quê? Para que isso aí seja mudado, para que as pessoas pensem de uma outra forma, repensem a sociedade que a gente está vivendo. O espetáculo Nau Catarineta é inspirado em um folguedo de mesmo nome que remonta à história das grandes navegações. A encenação, sob a ótica popular, mostra episódios com base em acontecimentos da época dos descobrimentos, como calmarias, tempestades, naufrágios, piratarias, disputas a bordo e lutas entre mouros e cristãos. O comandante da fortaleza manda dizer que a derrota da nau Catarineta será inevitável. Esse folguedo, inspirado em narrativas europeias, incorpora elementos da cultura popular, proporcionando a apropriação de valores e símbolos de brasilidade, referências logo identificadas pelos alunos. Esse é um meio de nós conhecermos a nossa própria cultura, que estamos aqui no Brasil, mas a gente não conhece as outras culturas. Essa é uma forma interessante de conhecermos os outros lugares. É interessante os bonecos de fantoche. Para esse aluno, a identificação foi tão forte que ele se viu no palco, na pele de um dos personagens. Acho o capitão, né? De certa forma, para ser bem... Esse jeito de impor as coisas assim, eu sou um pouco... Gosto de ficar impondo as coisas às pessoas. Apesar de ser um cara calmo, assim, mas... A cultura mais importante que a gente pode trazer para a discussão com a comunidade é a sua própria cultura, né? A cultura que ela vive, que ela recebe, que ela pode, inclusive, interferir. Então, nesse sentido, a relação entre a comunidade e a cultura que está sendo feita por ela e por outros agentes é fundamental para que haja, inclusive, um crescimento e um amadurecimento dessa cultura. O conhecimento sobre a forma de trabalhar a terra, o conhecimento sobre a seleção de sementes, o conhecimento de como produzir remédios a partir de plantas encontradas na natureza, os sentimentos. Esses são considerados, esses bens são considerados patrimônio imaterial. Bom, André, eu gostaria que você comentasse o vídeo que acabamos de mostrar. Eu vou pegar como mote também a pergunta que foi feita no bloco anterior, que a gente tinha sido perguntado sobre essa questão do patrimônio, que em geral está ligado à questão dos bens, à riqueza, e a gente tem essa relação de que a riqueza é uma coisa física, palpável, né? Que é dinheiro, né? que são joias, que são, né, bens que você pode trocar dessa forma. Mas acho que isso que a gente está começando a discutir quando investiga nessa área do patrimônio imaterial é exatamente todos esses conjuntos de bens que são de uma riqueza absurda e assim uma riqueza tão grande que passa de geração em geração e que é o conhecimento. Eu acho que a gente está falando, quando está falando de patrimônio imaterial, está falando dessa herança cultural de conhecimento, de aprendizado, ou seja, não é mais só o sagrado da festa, mas é o sagrado desse aprendizado humano, né, que você
tem uma pessoa que descobriu uma coisa, que conta para outra, que passa para outra. E acho também essa característica, que eu acho que quando a gente está falando do patrimônio material, a gente já estaria mais ou menos corrigindo um pouco o nosso vocabulário, que a gente não fala mais de preservação, mas a gente fala de documentação, inventários e registro. A gente não está mais pensando especificamente em congelar uma festa, independente desse ambiente, mas é que, de alguma forma, a gente possa hoje registrar essas manifestações, esse acontecimento, para que daqui a 10, 15, 20 anos, não só se a gente estava na linha direta da transmissão desse conhecimento, mas que outras pessoas em outros estados, em outros países, o conhecimento que foi durante, sei lá, séculos preservados pelos índios na floresta, possa servir para nós hoje na cidade fazermos um medicamento e tirar esse preconceito que a gente às vezes tem entre o tecnológico e o mais artesanal, para que a gente valorize esse conhecimento que está por trás de todas essas manifestações. Você falou em congelar, até porque seria possível. A cada geração, novos elementos entram, essas festas se transformam, mas não perdem a sua essência. E essa é a grande riqueza, quando a gente se debruça sobre esse universo do patrimônio material, é sobre essas transformações que o nosso olhar assim recai. E quanto mais as transformações vão acontecendo e quanto mais vida a partir dessas transformações a gente identifica, mais vivo está o nosso patrimônio cultural. Ok, nós vamos voltar com perguntas, não é, Mônica? Com a Mônica. Tem um e-mail aqui, Bárbara, mas antes também vou deixar registrado esse fax do Teleposto Sesc Umuarama, no Paraná. Eles estão nos parabenizando pela série, que está sendo muito interessante, e pela sua simpatia, Bárbara, que tão bem conduz o programa. Obrigada. O fax é da Luci Reis e das 26 telecursistas que estão nesse momento assistindo ao programa. Obrigada, Luci Reis. E o e-mail é da Cisene de Anápolis, Goiás. No estado de Goiás, contamos com algumas cidades que foram tombadas como patrimônio histórico da humanidade. Como despertar na sociedade em geral esse valor cultural para ser transmitido para as novas gerações? Célia, por favor. No estado de Goiás, a cidade de Goiás é patrimônio mundial, considerada assim. E digo mais, ela é considerada assim porque ela agregou à sua arquitetura vernacular a grandiosidade do seu patrimônio imaterial. Então, são as suas festas, são as suas crenças, são as suas tecnologias, é o seu doce cristalizado, é a sua cantoria. Então, esse conjunto de coisas é que fez com que Goiás pudesse almejar e conseguiu, há 2 anos atrás, em dezembro, ser considerado patrimônio mundial. Bem, Goiás eu considero um estado, você quer ir de Anápolis, um estado que é um exemplo, porque na cidade de Goiás foi o povo mesmo de Goiás, foi a população de Goiás que se mobilizou toda para reconhecer esse patrimônio maior que eles tinham, fazer a identificação e a documentação desse conhecimento e aí mostrar para o mundo que esse conhecimento era importante e que ele trouxe um novo valor àquela cidade que antes era tombada, era preservada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo tombamento. Então, na verdade, o que se tem que fazer mais uma vez, retomando, descobrir, né, quais são esses valores maiores que estão aí perto de vocês, né, perto de cada um de nós, a gente precisa ir muito longe, e ver de que forma esses valores podem ser articulados, para que a gente possa deixar, inclusive, que eles não morram, não caiam no esquecimento. E se caírem no esquecimento, nós vamos ter a documentação para depois a gente lembrar deles. Ok. Manuel, do Tocantins, está aguardando. Oi, Manuel. É o professor Manuel Fernandes, coordenador do teleposto do Colégio Estadual Guilherme Dourado, da cidade de Araguaína, Tocantins. Podemos afirmar que patrimônio cultural é um conjunto de conhecimentos e realizações de uma sociedade, de um povo, que são acumulados ao longo de sua história e lhe conferem os traços de diferenças entre outras sociedades. Nós perguntamos, como medir, avaliar e entender na sala de aula com os nossos alunos o sentimento de perda e destruição desses valores patrimoniais do povo iraquiano que neste momento sofrem o ataque por bombas e mísseis pelo exército anglo-americano? Boa noite e obrigado. Manuel, muito obrigada pela sua participação.
E essa é uma pergunta, Tião, certamente muito importante, porque ver pela televisão a cidade de Bagdá, eu não conheço, por exemplo, mas me choca profundamente ver as imagens da cidade completamente destruída, e aquilo é um patrimônio, aquela cidade é um patrimônio mundial, certamente. Se esses sentimentos passam pela gente, claro, é certo que nas crianças também, né? Como é que você responderia a essa pergunta do Manuel? Manuel, eu acho que a grande contradição e que causa indignação é saber que uma civilização absolutamente moderna, que é a civilização norte-americana, que tem aí 500 e poucos anos, e está conseguindo destruir talvez a mais antiga civilização do mundo, não é? Que foi dos babilônios, né? A Caldeia. Quer dizer, ali eu acho que está sendo destruído não só o patrimônio de pedra, não é? E todas as construções, o material, mas também está se acabando, né, com as vidas humanas. E eu acho que a grande questão, né, é quando você considera, e você falou a questão da diferença, a diferença não pela diversidade, mas a diferença como desigualdade. Você transforma o outro diferente para dominá-lo. Eu acho que essa que está em questão, uma das questões desse conflito absurdo, né, dessa prepotência norte-americana em se achar superior aos demais e, portanto, se impor aos iraquianos de todas as formas e achar que estão resolvendo, em nosso nome, né, a preservação dos valores da cultura ocidental, cristã, etc. Eu acho que a ideia da diversidade é que deveria ser muito trabalhada no nível da escola, né? E ser diferente não é ser desigual. E a ideia é que quanto mais oportunidades os alunos tiverem de coisas diversas, mais ele vai poder fazer melhores seleções, né? Escolhas, para escolher seu melhor caminho. Quer dizer, a ideia de se fazer uma pré-seleção do que deve ser preservado ou não, é? Eu acho que é uma visão equivocada. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisava de reforçar cada vez mais, no caso brasileiro, né, que a diversidade cultural brasileira é a sua maior riqueza. Isso. E que nós devíamos trabalhar isso de forma muito enfática, valorizando isso. Quer dizer, quanto mais diversos formos, mais nós vamos poder nos complementar, porque só os diversos se completam. E aí nós vamos estar produzindo educação verdadeira, né? A gente só aprende o diferente. Ok, vamos voltar com a Mônica, temos perguntas. Tem o fax da animadora cultural Olímpia, do Teleposto Polo de Maricá. Como trabalhar com aluno as manifestações folclóricas locais ou nacionais, não havendo registro de danças e músicas para que possamos consultar? E se estamos em um município onde essas tradições quase já não existem mais? Qual é o município? Teleposto Polo de Maricá, Rio de Janeiro. Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Andréia. Olha, assim, dentro dessa linha que a gente vem desenvolvendo, acho que a coisa mais importante é partir sempre do que existe hoje vivo dentro da comunidade. Então, assim, eu acho que essa relação do professor ou da escola, ou de alguém que está coordenando uma atividade, que às vezes a gente idealiza, gostaria muito de poder trabalhar com as festas e com as danças, e você não tem registro sobre isso, então, de repente, naquele município, você vai começar a trabalhar patrimônio pela culinária, você vai começar a trabalhar, se é um município pesqueiro, você vai poder investigar a questão de como são feitas essas canoas, essas jangás, você vai descobrir que é uma mistura da tecnologia dos índios, feitas com os portugueses, adaptando uma madeira específica daquela região. E aí você pode propor coisas novas, não precisa fazer um resgate de uma coisa que hoje não está mais viva, mas você poder mergulhar e a partir do que você encontra no seu ambiente de vida, de trabalho, que então você pode propor que novas danças sejam criadas, que novas expressões sejam realizadas, né? Eu acho que a gente tem que ver essa questão que a gente está discutindo hoje da cultura, a cultura popular, do patrimônio, como também um celeiro de geração de novas ideias, né? Porque patrimônio e memória não é uma coisa só do passado, quando a gente está falando de coisas que já existiram, mas memória também é futuro, e tudo que a gente ainda vai descobrir, e tudo que a gente ainda vai inventar, porque pode ser que não exista registro hoje, mas se você começar registrando o que você faz, daqui a 10 anos vai existir. Então, trabalhar também nessa perspectiva do futuro, né? Ok. Rosemary, aqui do Rio de Janeiro. Oi lá, Rosemary. Boa noite. Eu sou orientadora de aprendizagem do Teleposto Polo de Maricá. Aproveito a oportunidade para, em nome dos professores, animadores culturais e normalistas de Maricá, parabenizar a equipe do Salto pelo sucesso da série.
Consideramos importante destacar do texto de apoio à série o seguinte aspecto: apenas a legislação não basta para garantir a salvaguarda do patrimônio cultural. Na instância municipal, a quem caberia a responsabilidade no gerenciamento dos instrumentos de salvaguarda, inventário e registro. Como a escola pode efetivamente contribuir para a preservação do patrimônio imaterial de seu município? Obrigada. Rosimério, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Salto, tá bom? Célia. Bem, desde a Constituição de 88, os poderes, os três poderes são os responsáveis pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, visto de uma forma um pouco abrangente. Como nem sempre a instância municipal tem a sua Casa de Cultura, a sua Secretaria de Cultura ou alguma legislação municipal que vá dar conta, ou vá dar conta da preservação desse patrimônio, se bem que eu concordo com o texto também que não é só a lei que preserva, mas é a ação das pessoas que vai preservar. Como é que a escola entra nisso? Talvez seja a escola, como disse você, o grande celeiro, onde vai se buscar o quê? As experiências, a documentação, a identificação desse patrimônio. A preservação do patrimônio de natureza imaterial, ele não vai se fazer só dizendo, ele existe e fica como está. Não, a preservação só vai existir se ele continuar existindo, dinâmico. A dinâmica cultural é inerente a esse tipo de patrimônio. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com a questão da fabricação da cachaça, por exemplo, não basta só você documentar, conforme você vai trabalhando, passando de um para outro, começando a saber como é que faz aquela engenhoca melhor aqui, você melhora a qualidade da sua cachaça. Você consegue até entrar no mercado de produtores, né, e fazer como agora os mineiros estão fazendo com o ciclo da cachaça, um selo de qualidade. Como é que a escola ajuda isso? A escola ajuda, primeiro, valorizando esse tipo de patrimônio, e segundo, trabalhando, descobrindo e identificando o patrimônio que está bem pertinho da gente, às vezes a gente não conhece. Ok, Mônica, vamos voltar com você. Eu tenho um fax de Angra dos Reis, do teleposto Arthur Vargas. O boletim destaca o fundamental papel da escola e dos educadores em geral para a valorização da diversidade cultural. Infelizmente, ainda lidamos com uma grande parcela de professores que não tem essa visão, essa preocupação de preservar e valorizar nossos bens materiais e imateriais. O que poderíamos começar a fazer para mudar esta situação? Não deixou o nome, a pessoa não se identificou, né? Mas obrigada mesmo assim quem mandou a pergunta, né? Tião, por favor. Eu acho que essa é um desafio para a escola, não é? E aí que a proposta lá de Angra dos Reis é muito interessante. Eu acho que o grande desafio, o ponto do doce nisso, é quando nós pensamos a cultura e o patrimônio de forma como uma coisa. É a coisificação da cultura material e imaterial. Quando ela vira uma coisa, ela perde o seu sentido de contexto, de funcionalidade, de vida, de dinâmica, de parte integrada da vida das pessoas. E a cultura, qualquer que seja ela, material e imaterial, só faz sentido se estiver integrada, se fizer sentido para as pessoas, né, para a vida, para o dia a dia delas. Então, eu tive agora recentemente uma menina, voltando das férias, ela me disse assim, Tião, eu estou muito preocupada porque eu esqueci o que é equitômetro. E eu não sei, vou voltar para a aula agora, eu não sei, eu esqueci. Eu falei, não tem problema não, fica sossegado, seu professor também não sabe o que é isso. Ele vai perguntar, porque ninguém usa equitômetro, ninguém mede uma estrada em equitômetro. Né? Você sabendo o que é metro e quilômetro, está muito bom. O equitômetro é uma coisa boa para o estudante de matemática na universidade. Então, é um tipo de conhecimento que não faz o mínimo sentido. Né? Esse conhecimento, e eu estou pegando ele como exemplo, são uma dessas coisas que a escola começa a coisificar o conhecimento como uma coisa que precisa de aprender por aprender. Não, isso tem que fazer sentido para a sua vida. Né? Educação como fim e não como meio apenas. Então, eu acho que a questão, quando se pega a cultura como os saberes, os fazeres, os quereres, a gente está possibilitando trazer para o universo da escola
não é? E aí a Célia falava, quer dizer, pesquisar em casa, na família, na comunidade, na vizinhança, no bairro, quer dizer, tudo isso é matéria-prima de aprendizagem, de informação na escola. E a ideia e o grande desafio é quando você pode transformar o mundo, né, em arroz com feijão da sua escola e transformar o dia a dia, o arroz com feijão da sua escola, em coisa exótica do mundo. Quer dizer, essa ponte é de você estar sempre ligado, você é local e ao mesmo tempo você é universal, né? Eu acho que esse que é o desafio de todos nós. Ok, hora de fazer uma pausa rápida. Na volta, os nossos convidados fazem um balanço do programa de hoje. Salto para o Futuro, volta já.